Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa AbraTalks. Programa, uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas TAI, Revista Meio Filtrante, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e a divulgação da TV Filtros. A você que nos assiste aqui no YouTube, através da TV Filtros, seja muito bem-vindo a esse que é o episódio número 14. Sim, estamos aí mês a mês, desde o início do ano, recebendo especialistas, profissionais de diversas áreas, para nesse nosso encontro aqui mensal, nesse bate-papo que fala de tudo um pouco, falarmos novamente com um novo convidado. Esse é um mês especial para a Abrafiltros, um mês de comemorações, assim como o mês de junho, que falamos sobre o aniversário da entidade de 18 anos. Aqui, nesse mês de julho, a gente tem um motivo para comemorar, que são os 12 anos do programa Descarte Consciente Abrafiltros. E para nos falar um pouquinho sobre o programa, hoje a gente tem o prazer de receber Amaury da Silva, ele que é assessor de projetos, faz parte da equipe do programa e vai nos contar um pouquinho dos bastidores. Eu até brinquei com ele que falaremos sobre o backstage do programa, sobre controles e resultados desses 12 anos, desses mais de 40 milhões de filtros reciclados. Amaury, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade para que a gente possa explanar um pouco mais a respeito do programa Descarte Consciente Abrafiltros, explanar a respeito desse backstage, dos números, não é verdade? Sim. E das formas como nós obtemos este número. Né? Muito bom, muito bom. Espero que você goste, aproveite. Estava conversando também com a Amaury, que a Abrafiltros, ao longo dos anos, vem sempre promovendo essa discussão, esse debate através do programa Descarte Consciente, mas esse é um assunto que as informações são sempre atualizadas, muito em razão das metas que a gente vai ao longo do tempo cumprindo, mas agora, sobretudo, também por conta das novas adesões, legislações, e a gente sempre vai dar esse F5, essa atualizada, e hoje é mais uma oportunidade para isso. Exatamente. Muito bom. Amaury, antes da gente se aprofundar no nosso tema, a gente queria te conhecer. Como que tudo aconteceu na sua trajetória profissional? Como você veio parar na Abrafiltros? Conta pra gente. Perfeito. Inicialmente, a minha formação é na área administrativa e financeira. Eu sou formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão de negócios pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. A minha trajetória e carreira profissional se deu em empresas da área industrial, comercial e também de serviços, com uma breve passagem por mídia televisiva. Atuei um pouco na Rede Record de televisão, na área de finanças, não é? E em fevereiro de 2019, fui convidado a participar e integrar a equipe do programa Descarte Consciente Abrafiltros, que é capitaneada aí pelo senhor Marco Antônio Simon, que é o gestor de projetos, não é? Aceitei o desafio e estou já há 5 anos atuando como controller, né? Faço toda a parte de controladoria, toda a parte de adesão, toda a parte de gestão de contratos, cuido das adesões das empresas desde o princípio até a entrega dos relatórios finais aos órgãos ambientais. Um serviço, um trabalho que me proporciona muita felicidade em poder realizar e contribuir com o meio ambiente e proporcionar aos nossos associados que eles possam cumprir de maneira efetiva a legislação. Sim, com certeza. Não é? E é um trabalho minucioso, né, Amaury? São muitos detalhes, muitos números. Exatamente. Muita responsabilidade. Não tenha dúvida. Sim. Muito bom. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Vamos lá, falaremos agora sobre o programa e, para começar, nada melhor do que a gente resgatar um pouquinho do processo histórico. A gente está falando de 12 anos de história, ao comemorar como tudo começou. Nos resuma. Perfeito. Na realidade, o programa Descarte Consciente Abrafiltros, a finalidade dele, ele veio para que as empresas associadas à Abrafiltros, que à época já tinham uma postura de sustentabilidade, não é, pudessem cumprir a legislação, né? Então, a Abrafiltros, como entidade gestora, à época representada pelo nosso atual presidente executivo, o senhor João Moura, procurou
tanto os órgãos ambientais de São Paulo inicialmente, não é? A SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, e a CETESB, também se dirigiu à Fiesp, não é? Para propor um projeto de logística reversa para que essas empresas associadas pudessem cumprir essa legislação, né? Foi muito importante à época o apoio dos órgãos ambientais do Estado de São Paulo com o programa piloto, sim, que foi colocado à época, haja vista que nós começamos em 1º de julho de 2012 e já foi imputada à Abrafiltros à época uma meta anual, e esta meta foi cumprida pelo conjunto, pelo programa, em 6 meses. Uau. Não é? Sim. Então nós tivemos, e isso evidentemente causou uma boa impressão aos órgãos ambientais, né? Porque superou a expectativa deles em relação a um projeto que de imediato era piloto. Era o inusitado, era o desconhecido, e as empresas associadas também, por ser um início, estavam realmente preocupadas em relação a este cumprimento. Ele veio, se deu, e isso realmente, à época, causou um efeito muito benéfico e positivo que se estendeu ao longo aí do programa Descarte Consciente Abrafiltros, que hoje já tem 12 anos. Sim, e é legal porque em outras oportunidades a gente trouxe aqui, nos nossos programas, a pessoa, que é João Luiz Potenza. Perfeito. Que está na CETESB até hoje, que recepcionou o seu João Moura, o Marco Antônio à época, o seu Davi também, da Supply Service, e também os associados. E tem algumas histórias bem marcantes assim, em relação ao approach que foi feito pela Abrafiltros, também a devolutiva deles em relação a... Vocês vão dar conta mesmo? É tão pouco tempo, vocês não vão conseguir elaborar um programa assim tão pouco... E aí a coisa foi superando expectativas. E tem um lance também importante, que eu acredito que sem o apoio dos associados, que meio que vestiram a camisa, né? Não só para atender a legislação, mas acho que, sobretudo, num compromisso ambiental também, né? Exatamente. E um fato muito importante para você ver a questão do apoio dos associados, a Abrafiltros, como entidade gestora na época, reuniu todos os associados e marcou uma reunião com o órgão ambiental, no caso a CETESB, e a sala chegou a ficar pequena de tantas pessoas que ali estavam, né? Sim. O nosso presidente, o seu João Moura, o seu Marco Antônio, o João Luiz Potenza, tinha o senhor Ismael Lute na época, todo esse pessoal... Eles congregaram dessa reunião e foi muito importante para dar subsídio a esse início do programa. Sim. Então, demonstrou, tanto para o órgão ambiental, qual era o poder da Abrafiltros já no início do programa Descarte Consciente Abrafiltros. E foi um marco importantíssimo. Sim, total. E aí a gente está falando, você trouxe aqui muito bem, a questão da relevância da gente ter iniciado o processo no Estado de São Paulo, junto à CETESB, que nos apoiou também, depois que viu que a gente estava afim mesmo. E isso se potencializou e foi, diria que, avançando as barreiras, as fronteiras, e depois foi para outros estados. Exatamente. No ano seguinte, já em fevereiro de 2013, ocorreu o edital de chamamento no estado do Paraná, importantíssimo estado da federação, não é? E o programa Descarte Consciente Abrafiltros foi implantado naquela unidade da federação a partir do mês de fevereiro. Legal. Também com metas gradativas, como o estado de São Paulo, não é? Sim. E foi no Paraná em 2013. Já em julho de 2015, derivou para o estado do Espírito Santo. Legal. Também, né? E acho que é importante, até para quem está assistindo pela primeira vez, dizer que não é todo estado que o programa está. Ele precisa de uma legislação específica, certo, Maurício? Exatamente. Para que a Abrafiltros, como entidade gestora, possa congregar as empresas do setor, há necessidade de uma legislação específica do Estado, um edital de chamamento, depois, posteriormente, a assinatura de um termo de compromisso, para que a entidade possa ter o poder de congregar e chamar essas empresas para participar do programa. É fundamental. Legal.
E aí, nessa linha do tempo, a gente tem algumas renovações, certo? Sim, nessa linha do tempo, em dezembro de 2015, né, 3 anos, quase 4 anos após, nós já renovamos o primeiro termo de compromisso com o Estado de São Paulo. Quer dizer, a experiência foi frutífera, positiva, e conseguimos fazer a renovação sem maiores problemas no Estado de São Paulo. No ano subsequente, junho de 2016, mesma coisa, conseguimos renovar o termo de compromisso no Estado do Paraná. Já em outubro de 2018, tivemos um marco importante no Estado de São Paulo, que foi o aditamento da decisão de diretoria 076 de 2018. Essa decisão de diretoria equiparou o fabricante ao detentor da marca, e isso possibilitou, embora a Abrafiltros tenha tido ao longo desse tempo até 2018 várias ações para congregar mais empresas, foi somente a partir de 2018, com essa determinação da CETESB, que nós tivemos um avanço no número de empresas aderentes ao programa. Então a gente reputa este ponto como um marco fundamental e um divisor de águas no estado de São Paulo. Legal. Isso foi muito importante. Já em outubro de 2020, nós tivemos o início do programa no estado do Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar aí que foi a primeira entidade e o primeiro termo de compromisso a ser assinado na logística reversa com o estado do Mato Grosso do Sul. Legal. Com a gestão aí do senhor João Moura, do senhor Marco Antônio, nós tivemos também esse desenvolvimento. E mais recentemente, agora, em dezembro de 2022, tivemos a renovação do termo de compromisso no estado de São Paulo, que se encontra em vigor por mais 3 anos, porque já se decorreu praticamente meio ano aí. Legal. Né? Então, essa é a perspectiva de linha do tempo do programa. Muito bom. E quando a gente fala de termo de compromisso, que você citou aqui, a gente está falando de um conteúdo lá que a gente, se pensar para ter um destaque, seriam as metas, certo? Exatamente. Como que funciona? O termo de compromisso é um instrumento tripartite entre o Estado, entre a entidade gestora, que é a Abrafiltros, e os associados que entram como aderentes a este termo de compromisso. Evidentemente, o termo de compromisso ele é o norte, ele que norteia esse cumprimento das metas, tanto para os municípios que são abrangidos. São Paulo é um estado que tem 645 municípios, não é? Hoje, por questão de viabilidade logística e econômica, nós estamos em 220. Essas metas são gradativas, elas aumentam paulatinamente, tanto no número de municípios, quanto em volume a ser coletado, quanto em pontos de coleta. Então, ele é um instrumento que inicia essa relação tripartite entre essas partes que eu citei há pouco. Legal, acho que você tem um slide para apresentar isso. E é legal comentar com quem nos assiste a respeito de como funciona essa questão das metas, no sentido de, eu não estou falando da meta dos filtros, por exemplo, os comercializados no ano. Eu estou falando de um ano para trás, certo? Exatamente. Então, a sua pergunta é importantíssima para que o nosso ouvinte possa entender como é que se dá esse cálculo, né? Sim. Porque muito se fala, mas é importante que se entenda a sistemática de cálculo. Então, por exemplo, quando a gente cita para a meta de 2024, na prática, um percentual de 32%, sobre o que ele incide? Ele incide sobre o dado de comercialização do ano imediatamente anterior, no caso, 2023. Sim. Então, se uma empresa colocou 1.000 filtros no estado de São Paulo em 2023, quando falo colocou, comercializou. Né, 32%, ela tem que resgatar 320. Sim. Não é verdade? Isso. Essa é a questão. Então, este percentual, embora ele mude todo ano, como eu disse há pouco, em 2024 ele é 32% sobre o que foi comercializado no ano anterior, em 2023. Certo. Né? E vale ressaltar aqui que as empresas que compõem, as empresas aderentes ao programa, elas partilham disso de maneira equitativa em relação ao comercializado. É um programa muito justo, viu, Adriano? Né? E tem um fato interessante que acho que elas são gradativas, certo?
Sem dúvida, aumentam paulatinamente, né? Assim como os municípios, os pontos de coleta. Todo o termo de compromisso, quando ele é estabelecido, ele já pressupõe a meta dos 4 anos subsequentes. Então, ele já determina, né? Então, São Paulo provavelmente não, no ano que vem já será 34%. Entendeu? Legal. Então, ele vai aumentando não só o percentual de coleta, mas os municípios e os pontos de coleta também. É interessante você falar isso, porque quando se imagina... por que você não coleta 100% já de uma vez, ao invés de ir gradativo? Sim. Não se coleta 100% de uma vez porque existe uma questão de viabilidade técnica e econômica, né? Imagina você, um estado como São Paulo, como eu já disse há pouco, de 645 municípios, essas metas elas são gradativas. Há interesse do órgão público que nós realizemos uma abrangência cada vez maior nos municípios, precisamos ter capilaridade, não é? Porque senão seria muito fácil nós congregarmos os pontos de coleta da capital paulista. Sim. Com certeza atingiríamos a meta, mas não é esta a premissa. A premissa do órgão é que tenha percentual de coleta, volume de atendimento de meta, pontos de coleta e a capilaridade dos municípios. Legal. Entendeu? E se a gente fizer uma comparação, se a gente imaginar, 4% hoje do lixo doméstico é reciclado. E a gente está falando de 32%. Veja, você, por se tratar de um produto de baixo valor de agregado e de peso, sim, olha o volume que nós temos em relação ao que é coletado hoje, quando, lógico que são sistemas diferentes, sim, nós estamos falando de lixo doméstico, mas o percentual é muito maior. Sim, com certeza. A meta é coletar e reciclar 214 toneladas de filtros mês em 402 municípios e 4.874 pontos de coleta. Sim. É bastante coisa. Bastante coisa. E Mauri, como que funciona essa gestão do programa? Como que... eu sou uma empresa, eu quero fazer parte do programa. Esse passo a passo, existe um organograma dentro da Abrafiltros? Uma sequência? Existe um organograma, sim. Legal. Então, na realidade, o que a gente costuma dizer nas reuniões com os nossos proponentes, com as empresas que querem aderir ao programa, Adriano, é que o programa Descarte Consciente Abrafiltros tem uma estrutura, né? Essa estrutura ela é verticalizada, porém ela necessita de staff, ela necessita de departamentos internos dentro da Abrafiltros que deem apoio a esta iniciativa. Sim. Porque nada se faz de maneira uníssona, sozinhos, né? Uhum. Então nós temos o departamento de comunicação, né? Que pouca gente sabe, e é uma dúvida recorrente nas nossas explanações aos nossos proponentes, as empresas que nos procuram. A comunicação hoje, dentro do termo de compromisso, é algo que já é citado como necessário, faz parte do termo de compromisso, para que nós divulguemos as ações do programa Descarte Consciente Abrafiltros. Sim. Então, é muito importante que cada estado saiba o que o programa, quais são as iniciativas e o que o programa está fazendo, né? Sim. Então, para isso, nós temos os veículos, nós temos a nossa assessoria de imprensa, a revista TAI, a revista Meio Filtrante, o departamento de comunicação, a Verso Assessoria, não é? Uhum. Que nos dá todo o suporte. Inclusive, mais para frente nós vamos falar de relatórios. Quando se entrega o relatório, vai um clipe impresso aí com todas essas matérias veiculadas durante o ano anterior. Sim. Então, vejam vocês, né? Nós temos lá a presidência, né? Que é o órgão máximo da instituição, que inclusive é um representante do programa Descarte Consciente junto aos organismos públicos, né? Legalmente. Nós temos aí na gestão o senhor Marco Antônio Simon, eu venho logo abaixo na controladoria. Nós estamos ampliando aí, daqui um pouco nós teremos uma outra pessoa que vai atuar sob a minha direção, para dar suporte em função do volume, que nós vamos falar das empresas aderentes um pouco mais para frente. Então, essa é a estrutura vertical. Uhum. Vamos agora para o staff. O departamento jurídico é um departamento extremamente importante, Adriano, porque toda a parte de adesão dessas empresas tem que ser homologada. Embora nós tenhamos um processo isonômico, todas as empresas
cumprem as mesmas temáticas, as mesmas regras, é necessário que haja um departamento jurídico para fazer uma mediação com isso, né? Uhum. O financeiro, obviamente, é posterior à nossa atuação, não é? Cuida de toda a parte de finanças. O administrativo ele tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque, na realidade, para que as empresas possam aderir ao programa Descarte Consciente, Adriano, é necessário e é pré-requisito que elas estejam filiadas à Abrafiltros enquanto instituição. E quem cuida de todo o processo de filiação dessas empresas é o departamento administrativo. Até porque são caminhos diferentes, necessidades específicas. Exatamente. E somente após a conclusão da empresa ela estar filiada à Abrafiltros é que vem para que o programa Descarte Consciente dê início ao processo de adesão específica ao programa, né? Legal. Então, dito todo o staff, ainda no programa Descarte Consciente, o papel do gestor, do seu Marco Antônio Simon, ele está basicamente direcionado à questão das relações governamentais, né? Todo esse approach com os órgãos, com o Ministério Público, é feito e muito bem feito pelo seu Marco Antônio Simon, né? O controle ambiental, hoje, nós já fizemos algumas auditorias nas empresas coletoras no ano passado, e este ano nós iremos fazer isso, mas vamos contratar uma empresa para fazer. Não vai ser mais pessoa física. Uhum. Serão empresas especialistas para que possam fazer. Né? Então, aí nós teremos a finalização dessa parte de auditorias ambientais. Legal. Então, o nosso organograma é esse. Então, fechando, é muito importante o apoio dos demais órgãos dentro da instituição para que a gente possa continuar apresentando um resultado de excelência aí para o nosso associado. Legal. E aí, imaginando isso acontecendo na prática, do usuário, né, do cliente, do proponente, né, ele entra em contato com a Abrafiltros por e-mail, como que ele faz? Sim, a Abrafiltros ela tem várias formas, ela está nas mídias sociais, mas no nosso site, que foi recentemente desenvolvido pela nossa área de comunicação, ela tem lá o Fale Conosco, que ela pode entrar em contato e esse e-mail é direcionado para as áreas do descarte. As áreas do descarte tentam entender a necessidade da empresa, ver se ela é elegível a participar do programa Descarte Consciente Abrafiltros. E, se o for, nós enviamos inicialmente uma apresentação de como a empresa deve fazer, quais são os passos ou o passo a passo que ela deve fazer, inicialmente lá pelo processo de filiação, depois pelo processo de adesão. Neste momento, a gente já solicita à empresa proponente que informe algo muito importante para nós. O que é? São os dados de comercialização dos anos anteriores nos 4 estados onde o programa opera. São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, por enquanto. Legal. Não é? Ela informando isto, Adriano, nós já calculamos, preparamos um budget e a empresa recebe todo o orçamento para que ela possa, inicialmente, porque é evidente, nós chamamos de investimento nisto, né? Esses investimentos precisam ser valorados, não é? Para que a empresa tenha noção de quanto ela vai investir no futuro. E uma coisa muito importante que a gente já coloca neste momento, Adriano, é o seguinte, é que na questão das coletas e processamento, no nosso contrato, prevê, como a coleta é algo variável, não é uma ciência exata, a gente prevê uma evolução máxima ou mínima de 10%. Evidente que nós temos que cumprir a meta. Então, o que funciona é para o máximo. Para você ter ideia, o ano passado nós fechamos com 4,66%. Então, está bem equilibrado esta razão. Então, tudo isso é colocado no segundo momento para que a empresa possa aprovar o budget e aí, aprovando esse budget, a gente encaminha inicialmente para a área administrativa, que eu citei há pouco, para iniciar esse processo. Findado esse processo, vem para nós aqui do Descarte para fazer toda a parte contratual. E aí, a gente está falando de quais documentos? Nós estamos falando de assinaturas, né, a termos de adesão aos contratos de coleta, que são tripartite, porque as empresas os proponentes precisam compreender o seguinte: nós temos a empresa coletora, a Abrafiltros, ela é a entidade gestora,
e temos o aderente. Né? E temos ainda o governo, ou do Estado de São Paulo, ou do Paraná, ou do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos 2 documentos, essencialmente, que precisam ser assinados. A empresa, como ela não fez parte da assinatura do termo de compromisso, ela precisa entrar por adesão nesse termo. Então, a Abrafiltros proporciona um documento que ela possa assinar e aderir ao termo de compromisso, para que ela possa estar no plano do Estado, possa ser cadastrada nas plataformas do Estado e também assina um termo de adesão ao contrato ou aos contratos de coleta das empresas coletoras em São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Sim. Então, são esses os documentos que a empresa assinando, tão logo ela assine. Digamos que uma empresa consiga assinar os documentos agora, no mês de julho, as coletas se iniciam no mês de agosto e ela já passa a cumprir as metas governamentais. Tudo isso além de documentado para processos internos, você também tem que prestar contas. E aí, acho que voltou agora aqui o fio da meada. Tem um aspecto de gestão da Abrafiltros, que é o lance de também você inserir esses dados nas plataformas governamentais. Ou seja, reportar para o Estado, para o governo, enfim, que tal empresa agora faz parte, o que na burocracia a empresa faria, a Abrafiltros faz. Exatamente. Então, uma das perguntas mais recorrentes nas nossas explanações para os proponentes são essas. Bom, eu aderindo ao programa, eu vou ter que reportar alguma coisa? Não. A única coisa que a empresa proponente continua tendo que reportar todo início de ano são os dados de comercialização do ano anterior, que é de responsabilidade da empresa. A Abrafiltros e o programa Descarte Consciente realiza algumas métricas para que este número seja aferido, mas ele não pode garantir a integridade desse número, a responsabilidade é das empresas. Feito isso, nós seguimos com o programa, entendeu? Seguimos com todo o controle, seguimos com toda a parte de cadastramento nas plataformas. Hoje já existe o Sigor Logística Reversa em São Paulo e a Contabilizando Resíduos no Paraná. Então, por exemplo, nós temos até 31 de março para informar essas empresas. É evidente que se a empresa entrar agora em julho, nós vamos informar ela em agosto. Sim. Né? Mas os relatórios desse programa, eles são informados até 31 de março, em relação ao ano anterior em São Paulo, e até 31 de julho aqui no Paraná. Então, este mês nós estamos já inserindo os dados do ano de 2023 na plataforma do Paraná. Os estados que não dispõem de plataforma, Adriano, nós informamos através de relatórios mesmo, né? Esses relatórios são enviados e tem como data limite a data de 31 de agosto, em relação ao ano anterior, e nós enviamos para... O do Mato Grosso do Sul, ele é entregue um pouco antes, ele tem a data limite de entrega em 30 de junho. Os demais não, os demais são entregues até 31 de São Paulo, Paraná e Espírito Santo até 31 de agosto. Tá. E nós reportamos, e esse relatório da Abrafiltros, inclusive o mais completo, diga-se de passagem, ele traz toda a rastreabilidade do processo para que as empresas possam se documentar, inclusive para essas empresas que são auditadas pela ISO 14001, que é a ISO ambiental, esses relatórios eles ficam disponíveis no nosso site, estão logo entregues, evidentemente, para que as empresas possam baixar. Então, é algo muito legal. Na área do associado. Exatamente. E também no site. No site. E como que você faz esse controle mensal das coletas? Você recebe as informações de onde, aplica elas aonde? Isso é muito interessante, esse processo, né? Isso nasce lá na ponta com as empresas coletoras, não é? Em cada estado. Então, mensalmente, né? O rateio, a coleta é realizada por base de competência, né? Então, a gente recebe das empresas coletoras o montante que foi coletado, um volume bruto, que é do programa, né?
E nós, como eu disse anteriormente, é um programa muito justo. Então, nós, pela participação dos dados de comercialização, cada empresa vai investir proporcionalmente aquilo que foi informado. Então, há uma divisão disso por empresa, né? Envia-se para as empresas coletoras, elas realizam o faturamento diretamente para a empresa coletora. A Abrafiltros não entra neste processo, né? Quem emite a nota, e é uma por estado, são as empresas coletoras, diretamente para as empresas aderidas ao programa. Tá. É assim que funciona o processo. E falando de investimento, de valores, tem esse momento que a empresa faz o acerto direto com a empresa coletora, certo? Sim. E para a Abrafiltros existe uma taxa, né? Sim, as taxas administrativas do programa, falando exclusivamente do programa Descarte Consciente Abrafiltros, no momento que a empresa faz a adesão, ela paga um valor, não é? Esse valor funciona como uma luva, um bônus, é um valor de incidência única, né? Ela paga este valor para aderir ao programa, e depois nós temos a taxa de contribuição mensal de administração do programa, que em função para custear toda essa estrutura governamental, operacional, enfim, né? Que ela faz de maneira mensal. Então, esses seriam os investimentos, e eles são todos reportados aí no envio do budget. A empresa já fica sabendo, tão logo ela informe os dados de comercialização, ela já tem ciência de todos esses volumes e valores, com certeza. Legal. E falando sobre esses relatórios que são entregues, eu já tive a oportunidade de não só fazer como contribuir pela parte de comunicação. Eles são gigantes, né? São munidos aí de muitas informações. Como que é a construção desses relatórios? Ótima pergunta. Na realidade, esses relatórios que fazem parte, tal qual a comunicação do termo de compromisso, a Abrafiltros tem por obrigação entregá-los para documentar o resultado do ano anterior. Eles são realmente, como você bem mencionou, gigantescos. O relatório de São Paulo, este ano, só o de São Paulo, ele está gravitando em torno de 1.100 páginas aproximadamente. Uau. Então, veja vocês que eles começam, nós temos que reportar neste relatório a carta de faturamento, todas as planilhas com os pontos de coleta, nós temos que fazer menção às empresas aderentes, fazer menção aos termos de compromisso, fazer menção ao balanço de massa, que dá toda a rastreabilidade desde a coleta até a destinação ambientalmente adequada na ponta, para que a empresa possa usar isso, Adriano, como subsídio para suas auditorias internas, né? Dos processos de ISO e também para os órgãos governamentais, quando solicitam, para que eles possam documentar eventuais licenças de operação e tudo mais, ambientais e de operação, enfim, o documento que for solicitado à época. Então, é um relatório muito extenso, muito criterioso, vai no detalhe, tem todo o processo rastreado de ponta a ponta. E ele é feito para os 4 estados, por enquanto, onde nós temos a operação, ele é entregue para os órgãos ambientais. É importante dizer e mencionar, e a gente menciona isso com um orgulho muito grande, que até hoje nós não tivemos nenhum TAC, que é um termo de ajuste de conduta, por Ministério Público. Os relatórios eles são aprovados sempre na íntegra por esses organismos ambientais. Isso bom. Dá muito orgulho para o programa. Né? Com certeza. E falando agora sobre o processo logístico, sim. A gente tem aí uma estrutura quando a gente fala de coleta, tratamento, destinação. O que acontece com o filtro? Muito bem. Na realidade, o filtro do óleo lubrificante automotivo, ele passa a ser um resíduo perigoso classe 1 após o uso ou após a sua contaminação pelo OLUC, que é o óleo lubrificante contaminado. Então, quando qualquer um de nós trocamos o nosso filtro, o filtro do nosso carro lá no posto, aquele filtro é um resíduo perigoso classe 1, porque os elementos internos filtrantes eles estão impregnados deste óleo. E, como tal, eles têm já no gerador, uma obrigatoriedade, de acordo com a NBR de 10.004 da ABNT,
ele precisa ser acondicionado de forma específica, tem N regulamentos, não pode ser transportado de qualquer forma, não é? Então tem toda uma sistemática, desde o acondicionamento no gerador, como a coleta, o transporte, o processamento. Ele é todo normatizado e regulamentado por se tratar de um resíduo perigoso classe 1. Então, na realidade, Adriano, o nosso processo de reciclagem ele é 100%. Isso significa o quê? Não há destinação de forma alguma para aterro sanitário classe 1. Não há destinação. É um produto de baixo valor agregado. Ele não tem retorno diretamente para a cadeia de filtros automotivos. Ele abastece outras cadeias, por exemplo, a cadeia das cimenteiras e tudo mais. E veja você, por exemplo, que no processo de reciclagem, nós temos aí fazendo um parâmetro de óleo contaminado, nós temos 2%. O que ocorre com esse óleo que é escorrido desses filtros, que é apurado desses filtros? Ele vai para refino, né? E aqui o Grupo Supply Service é uma entidade que é certificada pela ANP, ela realiza este refino e depois disponibiliza para que esse óleo, já num processo já depurado, faça parte de base para ele voltar para o mercado, para essas empresas que o produzem. Né? 23% da carcaça que é metal, ela vai para reprocessamento, termina nas usinas, não é verdade? E ela volta para o mercado como aço carbono. Né? Faz parte. Os demais componentes, que são os elementos filtrantes que estão contaminados, eles vão para coprocessamento, vão ser incinerados. Quem recebe esses produtos são as cimenteiras, elas incineram esses produtos. Esses produtos, após incinerado, eles ainda fazem parte, compõem a base do cimento. Então, é um processo de reciclagem de 100%. Sim. Não há, embora não seja destinado para a nossa cadeia propriamente, ele não agride o meio ambiente de forma alguma. 100% é reciclado, entendeu? Legal. E a gente está chegando, já ultrapassou 40 milhões de filtros reciclados. E eu tenho uma curiosidade que acho que é legal a gente compartilhar com quem nos assiste. Quais são as dúvidas mais frequentes que aparecem assim, em relação à logística reversa, ao programa? Muita gente confunde, né? Eu tenho uma oficina, eu quero que vocês passem aqui para pegar. Aparece isso? Aparece todas as solicitações que são direcionadas para a gente no Fale Conosco, nós atendemos e explanamos, né? Porque há uma questão de viabilidade técnica e econômica. A sua pergunta é extremamente importante, porque esses pontos de coleta, eles são determinados pelas empresas coletoras, evidentemente, obedecendo a alguns critérios, né? Critério de rota, critério de município atendido, critério de viabilidade técnica e econômica. Né? Então, esses pontos, quando nos consultam, nós informamos se é possível ou não neste momento, porque as metas elas são paulatinas e aumentam todo ano, e assim que ela aumenta, eles entram numa fila e a gente envia esses dados para as empresas coletoras para que boa parte dessas oficinas, desses postos de combustível, centrais de troca de óleo, concessionárias, possam ser abrigadas no futuro ano, no futuro termo de compromisso assinado, que demande o aumento desses pontos. Legal. Entendeu? É importante esclarecer, né? Não é? Sim, e se você tem dúvida, pode escrever para a gente, né? Pode. A gente vai passar já os canais aqui de comunicação, mas a gente está sempre disponível, em alguns momentos até apoiando algumas iniciativas no sentido de esclarecer, de possíveis condutas em relação à logística reversa, até pela experiência e a bagagem que o programa nos deu, né? Exatamente. Então, tanto a Mauri como o Marco Antônio estão aqui para ajudar e é isso aí. A Mauri, você... a gente falou aqui da questão dos resultados. Certo. E a gente agora, em 2024, tem perspectivas de crescimento tanto de empresas aderentes como também
do número, né? A gente está ultrapassando os 40 milhões, mas se espera uma projeção maior até o final do ano. Evidentemente, me permita ainda me reportar ao ano de 2023, que foi um outro ano marcante para o programa Descarte Consciente. Nós fechamos o ano de 2022, em 31/12, com 24 empresas. Somente no ano de 2023, e a gente se orgulha bastante disso, nós colocamos 12 empresas no programa. Tivemos aderência de 12 novas organizações. Então, isso é muito... E a gente fala isso com muito orgulho, porque aumenta a representatividade do setor, não é, Adriano? Então, essa é a perspectiva. Então, nós iniciamos agora 2024 com 36 empresas, já tivemos a adesão de mais uma, e hoje nós temos no programa Descarte Consciente, em empresas aderidas, nós temos 37 organizações e 63 CNPJs abrigados. E eu vou explicar o que é isso. Algumas empresas, elas têm unidades adicionais que elas necessitam que essas unidades, esses CNPJs estejam abrigados. Então, hoje se abriga dentro do programa Descarte Consciente Abrafiltros 63 unidades, né? Então, é um índice importante, né? É um crescimento importante. Você falou em volumes, que nós atingimos 41 milhões. A gente espera, já é previsto para o final de 2024, que esse número chegue ou ultrapasse a casa dos 45 milhões de filtros reciclados, que é uma marca importante. E nós não poderíamos deixar de destacar aqui a marca dos 50 milhões de filtros, né? Essa marca a gente está pretendendo, nós estamos em julho, acreditamos que um ano e pouquinho, a gente consegue chegar nos 50 milhões de filtros, e aí nós vamos comemorar, né? Sim, com certeza. 2025 promete. Promete os 50 milhões de filtros. Promete. Como uma meta aí super representativa desses, até lá, quem sabe, 13 anos de programa. Exatamente. Muito legal. Até colaborando aí com as questões do programa, acho que é válido a gente mencionar do quanto a gente tenta, ao longo das nossas iniciativas, interagir com os associados. Destacando ontem, né, a gente fez uma visita monitorada, uma oportunidade dos associados, das empresas participantes do programa em especial, visitarem as instalações da Supply Service, assistirem, a oportunidade de verem na prática esses resultados tão bem consolidados, como que eles são criados, são construídos, né? A gente está trazendo aqui os aspectos mais operacionais, no sentido de controle e tal, mas existe uma outra ponta que trabalha arduamente para fazer isso acontecer. Se você quiser comentar um pouquinho dessa nossa visita. Exatamente. Essa visita, nós do programa reputamos como fundamental para que os associados possam entender na ponta como é que funciona o programa. Na realidade, a Abrafiltros, como entidade gestora, não é ela que faz as coletas. Quem faz, atualmente, por um processo licitatório, né, para cada estado o processo licitatório é implantado, hoje o grupo que opera é o Grupo Supply Service, não é? Então, conhecer este processo dá a dimensão das dificuldades que se tem hoje para se colocar um processo desse operando. E quando nós levamos o associado, como esta visita de ontem, o associado pode compreender esse processo na prática, ele, além de difundir internamente esse processo na organização dele e aumentar a relevância do programa, ele difunde de maneira externa também, ampliando, inclusive, a representatividade no mercado de filtração. Com certeza. Então, isso é muito importante. Nós fazemos esta visita monitorada, que é capitaneada pelo nosso departamento de comunicação a cada 2 anos, né? E realmente solicitamos que os nossos associados, as nossas empresas aderentes, possam fazer essa visita, porque ela é muito instrutiva e a gente conhece o processo que é inerente ao programa e todos os demais processos que são inerentes ao próprio grupo Supply Service, que nos ampara nesse processo lá na ponta de uma forma muito objetiva, muito transparente e nos ajuda em demasia. Este é a questão. Uma outra coisa que eu queria aproveitar o ensejo e a oportunidade, Adriano,
ano? É para conclamar os nossos associados a participarem das nossas reuniões corporativas que acontecem todos os meses. E não só o programa Descarte Consciente coloca ali os resultados, faz a apresentação dos resultados, como os demais departamentos da instituição da Abrafiltros também o fazem. Sim. Então, é uma oportunidade ímpar que as empresas têm para acompanhar mais de perto a evolução dos programas e da própria entidade. Né? Muito bom. Bom, a gente está chegando nos nossos finalmente aqui. Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma mais... assim, com o nosso objetivo de trazer essa parte mais interna desse controle, dessa gestão, dessas informações. Lembrar, eu acho que é importante também que em todo esse processo existe uma como eu posso dizer, uma estrutura de controle também mais de compliance, né? Vou usar o compliance como uma forma para contemplar aí esse nosso cuidado com dados tão sensíveis, né? Tanto desde do nosso sistema que o associado imputa as informações do programa, né? Dos dados comercializados, desde as informações de contrato, de dados pessoais. Então, hoje a Abrafiltros é adequada à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Temos todos os contratos também com termos de confidencialidade para essas informações. Acho que isso é importante, né? Na realidade, Adriano, todo esse processo já é feito. As empresas podem ficar muito tranquilas em relação à questão da confidencialidade dos dados, a confidencialidade, principalmente por questões mercadológicas. Exato. A Abrafiltros e o programa Descarte Consciente trata isso com muita seriedade. Esses dados, de forma alguma, eles são divulgados ou colocados, ou se abre esses dados sequer para os órgãos ambientais, entendeu? Sim. Então, é um processo que realmente ele é necessário por conta da divisão, para ser equitativa do processo, porém, há um sigilo absoluto na participação de cada empresa, por razões óbvias. Né? Sim. Não poderia ser diferente. Com certeza. E no mais, acho que também dizer que se você tem alguma dúvida em relação a essa estrutura do programa, as reuniões com até empresas que não são querem entender como funciona, né? São muito bem-vindas. A equipe do programa está à disposição. Aqui o Mauri está compartilhando, né, Mauri? Sim. Um e-mail e também o site do programa. Nós temos um hot site específico. Se quiser comentar um pouquinho. Na realidade, as empresas podem entrar em contato através do Fale Conosco, acessar o nosso site. Nós vamos ter lá a área do hot site. Nessa área do hot site tem como funciona o programa, tem as legislações, tem as empresas participantes, divididas por estado, não é? Esses CNPJs que estão abrigados. Então, essa é uma informação que fica à disposição do grande público, né? E o programa ele tem um e-mail institucional que ele recebe aí todos esses contatos iniciais dessas empresas ou dos geradores também, que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o programa. Sim. E a gente responde, tão logo receba isso, né? É o descarteconsciente@abrafiltros.org.br. Então, em havendo algum tipo de dúvida, em havendo algum tipo de sugestão ou proposta, ou conhecer mais do programa, nós ficamos ali aguardando esses contatos e tão logo o recebamos, vamos respondê-los a contento. Sim. E é legal também, a gente vai lembrando aqui, vai adicionando, que esse é um suporte, digamos assim, que vocês, enquanto equipe de gestão do programa, traz, que é muito importante para o associado. Porque, por exemplo, nós temos aqui um radar que é ligado o tempo todo no sentido de novas legislações ambientais, de até quando elas acontecem, de traduzir isso para o associado, que às vezes não tem essa familiaridade com o assunto. Então, esse é um papel também de assistência, de suporte permanente, né? Exatamente. Na realidade, principalmente na área de gestão governamental, que é capitaneada aí pelo senhor Marco Antônio,
como você usou muito bem, há um radar no sentido de se buscar. Evidente que o Brasil é um país de dimensões continentais, Sim. não é? Mas há um empenho muito grande em se buscar novas legislações e se identificar, eventualmente, novos estados que estão as emitindo para que o processo ou o programa de logística reversa seja implementado naquele estado. Evidentemente que isso tem todo um período entre a divulgação da legislação e a implementação, para que haja uma conscientização de todos aí, né? Mas isso traz uma segurança, né? Evidentemente, né? Sim, para o associado saber que tá respaldado, respaldado. que existe uma possibilidade ou algo concreto, ou que vai se desenvolver. Eu acho que é uma segurança que, assim, na medida do possível, nós tentamos oferecer para o associado, seja o aderente ou para a própria Abrafields como um todo, né? Sim, exatamente. É um processo que a gente monitora com frequência e em surgindo novas legislações ou... Tivemos uma reunião recente com o Estado do Mato Grosso, que foi inclusive promovida pelo Ministério Público e a Secretaria do Meio Ambiente, já vislumbrando para o futuro a implementação do Programa de Logística Reversa no Estado. Evidentemente que isso demanda legislação, pelo que a gente sabe, já existe, mas demanda regulamentação, né? Sim. Tão logo tenhamos essa regulamentação, nós conclamaremos as empresas aderentes e as eventuais que vierem a aderir a participar desse programa e cumprir. Então, que os associados precisam ter em mente que, uma vez estando participando do Plano de Logística Reverso Coletivos da Abrafiltros, eles estão cumprindo a legislação de forma integral. E aqui eu quero fazer um agradecimento a essas empresas que hoje compõem o grupo, compõem o programa, compõem a instituição, né? Dá o nosso muito obrigado pela confiança e pela parceria desses longos anos que nós temos com eles, né? E que propicia a eles o cumprimento da legislação e nos deixa muito tranquilos em relação a isso. Muito bom. E para quem ainda não faz parte do programa, né? Fica também aqui o convite para que conheça. O programa, sem dúvidas, é o melhor programa de custo-benefício, né? Exatamente. Para se aderir. Você que tem o seu resíduo, você de alguma forma você tem que justificar, você tem que dar a destinação para esse resíduo, seja com o programa ou não, mas o programa é quem oferece, talvez, o melhor custo-benefício para isso acontecer. Com certeza, exatamente. Faço das suas palavras as minhas. Muito Está bem. Perfeito o seu raciocínio. Muito bom. Gente, Mauri, obrigado, viu? Eu é que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que é um trabalho que exige muita concentração, precisa gostar muito de números, e você faz isso com bastante excelência. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu é que agradeço o espaço para a gente poder difundir cada vez mais o programa Descarte Consciente. Obrigado a todos. Muito bom. Leve um abraço para Marco Antônio. Em nome do nosso presidente João Moura, muito obrigado pela participação e trabalho de vocês. Muito obrigado. Bom, gente, esse foi mais um episódio do programa Abratalks, o episódio número 14, que tratou aqui do controle e dos resultados do programa Descarte Consciente Abrafiltros, que neste mês de julho completou seus 12 anos de história. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe aqui o seu like e navegue pela TV Filtros, aqui pelo YouTube, para que você navegue e conheça outros conteúdos, tá bom? É um prazer você que nos assiste e também você que nos escuta e ter você aqui de novo com a gente. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.